Opa! Chegamos então, galera, para mais uma conversa a respeito de legislação ambiental. Bom, em algumas aulas com os meus queridos alunos, eu sempre gosto de frisar que antes do surgimento da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei Federal 9.605 de 1998, as punições das até então infrações ambientais, elas eram um pouco mais brandas, eram aplicáveis, mas elas talvez não fossem tão eficientes. Daí então veio a Lei de Crimes Ambientais que começou a falar, opa, espera aí, agora nós vamos começar a colocar um pouco mais de peso nisso. Isso é crime, ou seja, todas as pessoas a partir de hoje não são mais infratores, mas sim são criminosos. Veja, agora tem um peso um pouquinho maior. Então aquele que cometer qualquer deslize dentro da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605, não será mais um simples infrator, vai ser um criminoso, pau a pau ali com as demais leis de crimes contra a pessoa, por exemplo. Então vai ser criminoso do mesmo jeito. A capivara vai sujar, não tem moleza. Vamos então falando a respeito desta lei. O interessante dessa lei é que ela trouxe o seguinte, que os responsáveis pelos crimes cometidos ou por tudo aquilo que foi infringido na lei podem ser pessoa física ou pessoa jurídica. E ainda podem ser, dentro dessas duas pessoas, podem ser pessoas que estão ligadas diretamente ou indiretamente. O que isso quer dizer? Uma pessoa, por exemplo, que está fazendo uma supressão da vegetação, cortando uma vegetação, ela é o autor direto daquele crime ambiental. Quem contratou ou quem vai se beneficiar com aquela madeira, seja lá quem for, vai se beneficiar por causa daquele ato, então é considerado como um autor indireto. Vamos para o que interessa então. Eu quero tratar com vocês inicialmente dois artigos, artigo 29 e artigo 32. Abre aí, lá no Google, coloca assim, Lei de Crimes Ambientais, artigo 29, que é o primeiro artigo a respeito dos crimes que são relacionados à fauna silvestre. O que é fauna silvestre? O parágrafo 3º lá do artigo 29, ele dá um conceito bem interessante. Parágrafo 3º do artigo 29. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro e também em suas águas jurisdicionais brasileiras. Bom, vamos por partes, pessoal. Nós lemos ali duas palavras muito semelhantes, mas que têm significados muito diferentes. A primeira palavra, lá no início, são espécimes, e depois nós lemos espécies. Então nós temos a palavra espécimes e a palavra espécie. Na aula eu sempre falo para os meus queridos alunos, pessoal, não vamos confundir. Eu sempre dou o seguinte exemplo, mas antes eu falo bem assim, pessoal, espécime é o indivíduo, é um representante, e a espécie é todo o conjunto, é o coletivo desse representante. Então vamos lá, eu falo assim, pessoal, que espécie de animal que nós temos aqui na sala de aula? Aí, espécie humana, né? Ok, muito bem. Levanta, eu sempre aponto para um aluno, levanta você aí, levantou. Olha, esse é um espécime da nossa espécie, ele é o representante, é o indivíduo daquela espécie, ok? Só pra gente não confundir espécime e espécies. Daí, continuando a leitura, ainda nós vemos lá, nossa, até mesmo migratórias, elas têm um amparo legal, que tenham todo ou parte do seu ciclo ocorrendo dentro do território brasileiro. Por que fala parte? Por que fala todo? Todo é porque ela, de repente, aquele indivíduo, aqueles indivíduos, eles vivem no território brasileiro, eles não saem. No entanto, há outros que saem, que são aqueles animais migratórios. Por isso que fala que tem toda ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro do território brasileiro. Tudo bem? Passando agora para essa nossa conceituação bem rápida, vamos falar desses crimes que estão descritos no artigo 29. Aquele que cometer qualquer ação desses verbos, então ele está infringindo a Lei de Crimes Ambientais. Vamos ler? Artigo 29. Primeiro, matar. Segundo, perseguir. Terceiro, caçar, apanhar espécime da fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, olha que bacana, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Bom, só aqui nós ficaríamos um tempão falando a respeito de legislação ambiental. Por quê? Porque primeiro, conceituação, matar. Matar um animal, tirar a vida
animal, crime, ponto, acabou. Segundo, perseguir um animal. Como que vai detectar a perseguição animal? Ah, estar ali, ó, no encalço do animal. Não necessariamente que já tenha pego o animal, mas está acompanhando, perseguindo o animal. Terceiro, caçar o animal. Estar com uma armadilha, então, ali, já no jeito, para que quando chegar este indivíduo que a pessoa quer caçar, ele vai cair nessa armadilha. E apanhar? Apanhar é segurar, é pegar, é apanhar mesmo. Ou utilizar, ele se caracteriza como, por exemplo, pessoas que gostam de usar um pássaro, colocar ali um alçapão ou um bats e deixar armado, utilizar aquele pássaro como chama e outro cair. Sabe uma outra forma também de utilizar o animal? Pessoas que gostam de colocar os seus pássaros em estabelecimentos comerciais para chamar a atenção da clientela. Tem sim, ó, pessoal que coloca pássaro em barbearia, mercearia, todos os botecos por aí, tá tudo errado. Muitos já foram autuados, muitos tiveram seus animais apreendidos e destinados. Para ter uma ideia, nem animal com registro anilhado na relação pode ser colocado em estabelecimentos comerciais, porque a Instrução Normativa número 10 de 2011, que trata sobre os criadores amadores de passeriformes, ou seja, já deixa isso muito bem explícito. Não pode deixar o pássaro exposto em estabelecimentos comerciais. É proibido. Isso daí pode acarretar em apreensão do animal e multa ainda. E vai responder. Vai ficar com o nominho sujo lá, capivarinha suja. E olha, não vai ter jeito, hein? É criminoso. Só, o negócio é sério. Sem a devida permissão, autorização, licença. Por quê? Porque em algumas situações há licenças para captura de animais e há licenças até para caça de animais. Mas em quais situações? Principalmente quando ele vira praga ou quando ele traz riscos para a vida humana, ou mesmo em desacordo com a obtida. A pessoa tem uma autorização, mas ao invés de fazer aquilo que está autorizado, ele faz um negócio totalmente desvirtuado. Aí então ele está fazendo contra a autorização que ele tem, que ele conseguiu adquirir. Então beleza, pessoal, artigo 29, a primeira parte é essa. Por que eu falo a primeira parte? Porque tem uma outra muito comum que nós estamos acostumados a ver por aí. Porque queira ou não, algumas atitudes contra a fauna, elas estão ligadas à cultura da nação. Por exemplo, ter um pássaro sem autorização, um pássaro sem licença, um pássaro de forma irregular em cativeiro lá na gaiola para ficar cantando. Então essa é uma situação totalmente cultural que as pessoas já vieram trazendo de décadas, né? De muitos e muitos anos aí. Uma atividade hoje irregular. Claro, se a pessoa não tiver documento e o pássaro não tiver origem. Então, vamos lá. Parágrafo 1º, ele possui 3 itens, 3 incisos. O primeiro inciso fala bem assim, ó. Incorre na mesma pena. Por quê? Na mesma pena. Porque o artigo 29, ele tem uma pena de 6 meses a 1 ano. E ainda tem multa. Incorre nessa mesma. Quem vai impedir a procriação da fauna daquela mesma forma, sem licença e sem autorização. Que mais? Quem modifica ou danifica ninho ou abrigo ou criador natural. E o que mais? Quem vende, quem expõe à venda, quem adquire, quem guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre ou rota migratória, bem como os produtos oriundos desses animais, provenientes de criadores não autorizados ou sem autorização, e assim vai. Ou seja, o artigo 29 ele abraçou todas as ações negativas contra a fauna. E eu só dei um exemplo de pássaro. Para vocês terem uma ideia, as pessoas adoram pássaros de uma forma, adoram na verdade vender esses pássaros, porque é muito fácil, né? Pega um pássaro e sai na esquina e vende. Ou trafica um animal, transporta animal em grandes quantidades e apenas 10% sobrevive. Então o artigo 29 falou assim, opa, pera, isso aqui é crime e a lambada vai arder. Por quê? Porque ainda a legislação, a lei de crimes ambientais, ela ainda trouxe algumas agravantes para essa atitude. Vamos ver as agravantes? Primeiro agravante, contra espécie rara ou ameaçada de extinção. Quer dizer, é tratado diferente se o animal for ameaçado de extinção. O
O que mais? Durante a noite. Por quê? Porque o animal está mais vulnerável. Ainda neste parágrafo primeiro, fala o seguinte: em período proibido para caça. Só que no nosso país não há período de caça, não há período de caça profissional. Isso não existe. Não se utiliza isso daí porque não existe uma caça profissional aqui no nosso país. Vamos para o artigo 32. Artigo 32 é praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres. Aí já entra mais: domésticos, domesticados ou nativos ou exóticos. Digo, gato, cachorro, periquito, cavalo, boi, vaca, ovelha, serve para todos, não é só para o silvestre. Então, se tiver algum maus tratos identificado, a pessoa pode denunciar. Assim como o artigo 29 também, tá? Se você aí sabe de alguém que está fazendo umas pilantragens aí com animais silvestres, denuncia, liga para os agentes de fiscalização para conter essa pessoa aí, para ela não ficar cometendo esse crime, que é um crime muito bárbaro, muito ruim para a fauna, ok? Então vamos lá, artigo 32 fala que a pena dele é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa também. Nós vamos dar uma pesquisada na resolução SMA, Estado de São Paulo, número 48 de 2014, tem os valores de multas lá. Vamos ver qual é o valor de multa, tanto para o artigo 29 quanto para o artigo 32? Vamos lá. Artigo 25, que ele é semelhante ao artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. O valor por indivíduo, R$500, se não estiver ameaçado de extinção, e se estiver ameaçado de extinção, R$5.000. Continuando então, artigo 29 da Resolução 48, ela é um copy-cola do artigo 32, lá da Lei de Crimes Ambientais. Vamos para o artigo 29 então. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados e blá 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 blá. Valor da multa, R$3.000 por animal. Então, se ele estiver maltratando 1, 2, 3, 4, 5, é só multiplicar por 3.000. Fora que vai estar respondendo como um criminoso. Isso aqui cabe muito para animal doméstico, que é o que mais acontece. As pessoas passam aí na rua, vê um cachorro largado, vê um cachorro amarrado de qualquer jeito, sem comida, magricelo, doente. É maus tratos, gente. Não adianta, é maus tratos. Um outro detalhe também, que o maus tratos para, por exemplo, animal silvestre, só a ação de prender um pássaro ou qualquer outro animal silvestre, acondicioná-lo num lugar pequeno, também é maus tratos, porque a pessoa está limitando o seu espaço em uma área muito menor do que eles estão acostumados no ambiente natural. É maus tratos também. Cabe uma discussão muito grande. Muito bem, pessoal, esses dois artigos são artigos muito interessantes, são artigos assim do nosso dia a dia, porque nós estamos acostumados a ver isso acontecer. Um pássaro na gaiola, um cachorro maltratado, e a intenção desse vídeo hoje é passar para você esta informação importante, que todos estes atos negativos são considerados como crime. Então a pessoa que tem lá um passarinho não é infrator mais não, é criminoso. A pessoa que tem um cachorro, que não cuida dele direito, que ele fica numa corda de meio metro, aquela pessoa que não trata do animal, que deixa ele, coitado do cachorro, passando fome, ele é o quê? Ele é um criminoso, porque a Lei de Crimes Ambientais fala. Ok, pessoal? Boa noite para todos e vamos que vamos. Se inscreve aí no canal, aciona o sininho de notificações, dá um like bacana, se quiser comenta, dá sugestão também. De repente você fala: ó, Ricardo, gostaria que você falasse a respeito daquela legislação que fala sobre tal coisa, eu quero que você fale sobre tal assunto. Meu, sugestiona lá, não tem problema, e eu vou só marcando e a gente grava esse vídeo. Tchau, tchau, pessoal, grande abraço!